O desenvolvimento espiritual é gerador de um campo energético grandioso. Difícil para nós é entender os seus limites. Nós da TV Web Luz, com grande satisfação, estamos recebendo Fernando Fernandes de Carvalho Neto. Ele é pesquisador, orador, educador espírita. Nós perguntamos a você, Fernando, a ciência tem oferecido os elementos necessários para a melhor compreensão da doutrina espírita? Então, a ciência oficial, ela reluta em algumas questões, né? Mas a gente vê que, principalmente a física e também a psicologia, elas começam a buscar respostas dentro dos aspectos espíritas, né? Que isso já aconteceu no começo do século, aliás, e também mais ou menos no meio do século XIX, com os pesquisadores. O próprio Allan Kardec partiu como pesquisador, William Crookes, né? Ernesto Bozano, que foi um aspecto do espiritismo que os espíritas relegaram. O espiritismo ele nasceu com uma forte tendência científica, né? Que foi sendo deixada de lado e a gente precisa resgatar. E como traduzir para o leigo, para as pessoas que estão nos vendo agora, né? E como a gente poderia entender, né, de alguns atos na casa espírita que a gente poderia explicá-los dentro do ponto de vista da ciência? Então, na verdade, eu acho que quando você fala do tríplice aspecto, você tem que perceber que Jesus, ele deu uma mensagem futurista, né? Porque o Cristo, ele é um espírito extremamente do futuro e grandioso. Então, para ele, não existe essa diferenciação, sabe? Filosofia, ciência, existe a própria vida espiritual. É por isso que eu acho interessante a gente pegar as mensagens de Jesus e dar uma visão também filosófica ou religiosa. Por exemplo, bem-aventurados os puros de coração, os puros de espírito. A gente pode perguntar, mas o que existe nisso de científico, né? E que é o tema do nosso trabalho de hoje, né? Ou seja, essa pureza de coração é a bondade, a ética, a beneficência, os sentimentos positivos que na época de Jesus eles eram muito raros, as pessoas eram muito endurecidas. Você pode perguntar, e hoje? Infelizmente, a gente andou muito pouco nisso. Mas o Cristo, ele joga a semente lá na frente para que a gente possa buscá-lo. Inclusive a terceira revelação, né, que é a doutrina espírita, faz com que a gente faça isso. Então, qual a relação entre um tema evangélico como bem-aventurados os puros de coração e os campos de força? Esse é um tema para a gente conversar muito interessante, não vai se esgotar aqui. Muito bom. E isso me leva a perguntar, então, quando se fala campos de força, né, o passe, o trabalho de passe, que poucos ainda compreendem, né, ou se entende muito pouco sobre o significado do passe. Então, veja, eu acho o seguinte, Pois não. Que nós espíritas, a gente precisa entender, com os espíritos mesmo, o significado maior das situações. O passe, ele é um gesto de amor. Quando ele é feito por amor, eu acho que ele funciona no nosso campo perispiritual, ou na nossa psicosfera, ou na nossa aura, né? Agora, eu acho que as pessoas inventam muito, desculpe, gente, mas inventam tipos de passe, sabe? P1, P2, P3, P10, P5, quando na verdade o passe é uma imposição amorosa, de uma energia vibrante. A própria intenção, então, já acaba reforçando e criando um ambiente favorável, energético,
Para que atinja seus objetivos? Sim, porque o passe não veio com o Espiritismo. Você vê que Jesus já trabalhava com a imposição das mãos, com a questão da cura espiritual. E aí a gente precisa entender, gente. Veja, espírito, corpo perispiritual. Né? E o nosso corpo físico, eles estão ligados numa rede. Então é importante que isso, sim. O espírito é aquele que coordena, que comanda. O perispírito, ele precisa ser muito mais bem estudado ainda, mas o perispírito, ele não é só a ligação entre o espírito e o corpo. Ele é um elemento dinâmico, energético, que contém todos os centros de força e a emanação que esses centros de forças têm, criando uma atmosfera. Por exemplo, essa lâmpada, vamos supor que essa lâmpada seja um chakra, o chakra coronário. E o ambiente, na verdade, é a atmosfera criada por essa lâmpada. Ou seja, os nossos chakras, eles criam uma condição energética que formam o que a gente chama de aura ou psicosfera. Isso está no livro do André Luiz, Mecanismos da Mediunidade e Evolução em 2 Mundos. Então, o que acontece? Cada um de nós, como se tivesse o nosso DNA, tem um nível áurico, energético diferenciado. E que também varia de acordo com a situação da nossa vida. E que pode ser melhorado. Então, por exemplo, uma pessoa extremamente orgulhosa, egoísta, aversiva, agressiva também, a condição de vibração dessa pessoa é uma condição pesada, escura, que os espíritos já detectam e os médiuns de cura também. Né? Então, o que acontece? Essa pessoa, quando você fala de melhoria espiritual, de transformação, ela precisa melhorar essa condição energética que aparece na sua atmosfera espiritual e que os animais, as crianças e as pessoas mais sensíveis percebem. Então, existe uma correlação entre o espírito, né, o nosso campo formado pelos nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos. Isso é muito importante. Por exemplo, uma pessoa que reclama demais, ela vai reverberando uma energia pesada. Então, de tanto ela pensar ou sentir, ela vai criando essa condição. Está entendendo? E, ou o contrário, uma pessoa mais positiva, uma pessoa mais amorosa, ela vai também reciclando e transmutando e mudando o seu campo de energia. Que aí você falou do passe. O passe é um elemento muito importante, porque é uma limpeza nesse chamado campo, que, como é um campo magnético, ele é passível de ser transformado. Mas o que acontece às vezes? Olha, você pega um carro, você gasta R$40 para limpar o carro. Aí depois saiu do lava rápido, você já entra na lama. Mesma coisa, você vem tomar o passe. Você sai zero bala. Os espíritos te ajudaram, harmonizaram, equalizaram, deixaram, sabe, seus chakras, seus centros de força. Muito bem. Você sai do centro espírita e começa a fazer algumas coisas que não são éticas ou não são boas, ou as suas formas, pensamentos voltam, ou os obsessores que você deu guarida se aproximam, então não adiantou nada esse passe que você tomou. Você gastou seu tempo e o tempo dos espíritos. Desculpa, gente, mas é assim. O passe é um elemento importante, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Ou seja, receber um passe é algo assim muito mais profundo do que a gente imagina. E você falou da cura, né? Eu gostaria que você fosse, dentro das possibilidades, que tornasse mais claro para o nosso telespectador, né?
À luz da ciência, né? O que a gente pode dizer, já que estamos falando de um passo de cura, a energia ali que despende essa ligação do médium, né? A espiritualidade, que propicia tudo isso, como a gente poderia entender? Então, muitos autores espíritas, o Hermínio de Miranda principalmente, né? Uhum. O André Luiz, o próprio Emmanuel, eles colocam muito bem sobre isso, né? Então, na verdade, o que seria a cura, né? A cura é um processo de transformação de elementos malsãs para um elemento são. Então, é uma mudança de vibração, uma mudança energética, assim, uma energia que está faltando, que é recomposta. Então, cura, mesmo na medicina, na psicologia, significa equilíbrio. Agora, os médiuns de cura, os espíritos responsáveis pela cura, eles fazem isso através da imposição amorosa, porque é o amor que cura, né? Uhum. Da vontade de que o outro melhore, eles conseguem mudar a frequência dessa chamada atmosfera, desse campo energético. Então, os espíritos responsáveis pela cura, eles têm como trabalho a mudança da frequência e da vibração e também da cor. Então, a cor é importante, é chamada cromoterapia, né? Para ativar aqueles chakras, né? Sim. Se fala muito, né? Se afirma várias vezes, né, que as doenças têm origem no espírito mesmo, né? Sim. Mas aí vai para o perispírito, que vai para o corpo físico, que tem um processo kármico também. Uhum. Mas a questão da cor é importante. Todos nós aqui temos uma cor da nossa energia. Então você pode dizer que a raiva tem uma cor, que o desejo sexual tem uma cor, que o amor tem uma cor. E assim, cada um desses centros de força, eles têm uma cor e uma vibração específica. Quando é o diagnóstico, quando de repente o seu chakra cardíaco ele está numa cor que não é aquela cor que deveria ser, né? Ou está num movimento diferente, a espiritualidade ela vai harmonizando aquilo, colocando assim mais ou menos no lugar para que você possa ter o equilíbrio físico, emocional e espiritual. E então, aí a gente, se eu entendi bem, e os nossos telespectadores, eu acredito que também, que o resultado tudo desse momento em que aquela pessoa ela é beneficiária da cura, isso tem um efeito que pode até se reproduzir até pelas pessoas próximas, né? Sim, e é importante, gente, cura, para nós espíritas, não é somente a cura imediata, né? Porque Jesus, ele curou mas esse não pode ser curado, um processo kármico. Então, a chamada cura, na verdade, é uma mudança de postura do espírito. Até porque algumas doenças são elementos importantes no processo daquele espírito. Você está entendendo? Por isso que eu digo assim, bem-aventurados os puros de coração, significa, é um exercício. Quando você melhora o seu corpo com exercícios e alimentação, você está beneficiando você próprio. Agora, por que a gente não pode fazer isso com a nossa mente? Isso dá para fazer? Dá para fazer. Como? Olha, a oração, a meditação, o prazer, a natureza, a alimentação, aspectos sociais positivos, o contato numa sociedade espírita de uma forma mais fraterna. Que cria uma atmosfera positiva. favorável, né? Positiva. Então, a cura, que eu digo, é assim, é estar bem. Não só porque você tem uma doença, é estar bem. A pessoa que está bem, ela está alinhada, ela está equilibrada. E aí,
é difícil que fatores, vamos supor, depressão, ansiedade, ou fatores espirituais, as brechas dos obsessores, né? Porque o obsessor, que significa um espírito doente, um espírito ignorante, ele busca brechas, né? Que é orar e vigiar. Se não acha essa brecha, ele não consegue te atingir, porque os espíritos inferiores não conseguem chegar no plano dos espíritos que estão acima. Aí eu vou colocar o caso do Evangelho no Lar, né? O Evangelho no Lar, exatamente. A importância, né, de fazer o Evangelho no Lar. Né? O Evangelho no Lar é uma limpeza e uma harmonização. Por quê? Porque a gente chama de esse campo que eu disse, que eu chamei de campo áurico, ele é individual, mas ele é coletivo também. Assim, hoje, por exemplo, o teu campo e o meu campo, eles estão se interpenetrando, né? Criando um campo comum. Por exemplo, pessoas que se reúnem aos milhares para fazer bagunça, para poder, de repente, cometer atos de violência, eles têm um campo energético pesado, dirigido muitas vezes por essas entidades do mal. Pessoas que se encontram para fazer o bem, ou para cantar, ou para meditar, elas têm também um campo de energia luminoso, que é quando a gente lê o André Luiz, a gente vê, né? Que de repente aqueles espíritos em núcleos espirituais superiores, através da música e da oração, eles vão conseguindo uma vibração altíssima. Então é isso. Esse campo pessoal, ele também faz parte de um campo coletivo. E você citou o caso da música, né? A gente pode até dizer, né, que boa parte dessas grandes obras, né, elas já começaram lá, já numa esfera muito mais elevada, né? Acredito que até na espiritualidade, né? Porque, veja, o que existe na espiritualidade vem para nós depois. Então, na espiritualidade tem uma ciência, uma filosofia, instrumentos que só depois chegam para a gente. Então, a música é vibração do chakra do coração, né? Do chakra cardíaco, do chakra de Deus. Porque nós vivemos num mundo, num universo que é composto pelo fluido cósmico universal. Então a gente pode dizer que a gente está dentro de Deus. Perfeito. E a música é a sintonia que você tem com esse sagrado. Né? É por isso a importância da música. E por isso que a religião incorporou a música. Em muitas religiões, né? Mesmo as religiões africanas, elas têm uma ligação com o sagrado através daquela música que você pode achar de primitiva, mas não é primitiva. Né? Todas as religiões têm isso. Mesmo assim, as religiões dos negros americanos é uma força que sobe até Deus. Então, o que é isso? A música, como a arte, de modo geral, a natureza, recicla o nosso campo de energia, que está muito difícil. Nós somos um mundo de prova e expiação num momento de crise. Essa crise ataca, vamos dizer, esse nosso campo. Por isso que a gente precisa cada vez mais cuidar disso aí, que não é fácil. Nossos pensamentos, ideias, de uma maneira geral, sentimentos, estão ficando muito contaminados. Não só pela parte espiritual. A própria mídia está contaminando isso. Sabe? Está difícil. Tem muito lixo, sabe? Que vem da mídia e que contamina. Como também a alimentação. Porque tem tantos casos de câncer aí, não é à toa. A gente está no meio de um processo muito difícil, em que fica difícil manter a integridade física e espiritual da gente. E a tendência, né, é a gente acabar entrando em harmonia, né, com o universo, né, com os desígnios de Deus, né, que Deus espera de cada um de nós. Né? Nós poderíamos avançar muito mais ainda, né?
Mas foi um grande momento que nós tivemos hoje, de nosso contato com o Fernando Fernandes, né? E você que nos acompanhou até agora, né? Obrigado por sua audiência e até breve.